Então, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Andressa e hoje eu vou estar falando para vocês a segunda parte do meu relato. Para quem viu o relato da primeira parte, certo? Eu falei sobre a minha infância e sobre a minha adolescência. E neste vídeo eu irei falar sobre a minha fase adulta. Então, fica aqui comigo, certo? Então, pessoal, se você já está gostando, certo, dessa parte do canal, que seria a parte dos relatos, eu falei no vídeo anterior que eu quero compartilhar nesse canal relato não só meu, como de todo mundo. Então, se você tem interesse em deixar o seu relato também, contar a sua história sobre a obesidade ou sobre qualquer outro problema de saúde, certo? Deixa aqui, certo? Nesse e-mail aqui, me chama nesse e-mail e manda a sua história para mim com fotos, que eu vou contar a tua história aqui nesse canal, certo? Porque quanto mais a gente compartilha, mais a gente incentiva outras pessoas a contarem as suas histórias também, certo? Então agora vamos lá pro meu segundo relato não, a segunda parte do meu relato, certo? Então, como eu contei no vídeo anterior, os meus problemas começaram quando eu tinha 18 anos, não é? Porque começou a questão do ovário policístico, que começou a ter a mudança de hormônio, o crescimento de pelos e etc. Eu fui medicada na época, o tratamento foi o uso de anticoncepcional, certo? Mas não surtiu efeito. Então, a cada 6 meses que eu voltava na médica, ela pedia uma nova ultrassom e cada vez mais parecia que em vez do anticoncepcional estar reduzindo, era aumentando a quantidade de ovário policístico. Então foi quando ela disse: Andressa, o teu problema não é um simples ovário policístico, você tem a síndrome do ovário policístico, que é mais conhecida como SOP, certo? Se vocês quiserem, tá? Deixar aqui nos comentários que eu venho aqui falando também sobre a SOP, o assunto específico sobre isso. E, enfim, foi quando começou. Então, eu comecei a engordar e tinha também aquela pressão da faculdade, tinha os estresses. Eu tive uma discussão na época da faculdade e eu fiquei muito estressada, muito nervosa, muito ansiosa. Foi na época que eu ia trocar de faculdade, fazer a transferência para outra faculdade, e foi quando eu emagreci a primeira vez. E aí eu já estava com 90 e... acho que, se eu não me engano, era 96 ou 97 quilos. E aí eu não tenho muitas fotos dessa época, porque eu já estava bem desanimada. Eu já não queria estar tirando foto, eu já não queria estar saindo, eu já não estava satisfeita com a faculdade, eu já não estava satisfeita comigo mesma. Enfim, certo? Mas aí veio aquela mudança, certo? Veio o nascimento da minha afilhada, que me deu uma nova vida, assim, um novo respirar. E aí eu disse: não, eu quero mudar, eu quero continuar, buscar realmente uma alimentação agora mais saudável.
melhores fases da minha vida, assim. Foi quando eu voltei a me animar, foi quando eu voltei a me sentir bem, foi quando eu comecei a escutar das pessoas: nossa, como você tá magra, nossa, como você está bonita, foi o que você fez. Eu comecei a me sentir bem pelas pessoas estarem me perguntando o que foi, o que eu tinha feito para estar daquela forma. Então foi quando eu percebi que realmente eu estava muito gorda para as pessoas estarem notando, entendeu? Porque até então eu não estava percebendo tanto. Eu percebia porque as minhas roupas, né, eu estava usando 44, já não cabiam mais em mim, eu já tinha voltado a usar 40, 38. Então, assim, foi uma mudança muito drástica, né, nas minhas roupas. Reencontrei o meu noivo, porque eu conheci meu noivo, eu tinha 13 anos de idade. Mas aí nós nos desencontramos, né, coisas da vida, e quando foi nessa época que eu o reencontrei. Então, eu estava na minha melhor questão física, mental, espiritual. Eu estava na minha melhor fase quando nos reencontramos. E já estamos juntos há 6 anos. E quer dizer que no caso isso faz 6 anos, né, que eu estava nessa fase. E foi quando aconteceu uma coisa na minha vida, certo? Que ele morava em Fortaleza, eu morava em Juazeiro do Norte, Ceará. E eu fui visitá-lo num feriado lá e aconteceu um assalto conosco. E desse assalto eu fiquei bastante traumatizada, tanto que quando eu voltei para Juazeiro do Norte eu não conseguia nem sair de casa. Eu fiquei bem com medo mesmo, certo? E eu ligava para minha mãe e dizia: eu quero ir embora. E aí foi quando eu agilizei a mudança das minhas coisas e vim embora para Cabrobó, certo? A primeira vez que eu me voltei para Cabrobó. Passando-se alguns meses, já estava tentando me recuperar daquele susto. Em plena luz do dia, dentro de casa, eu fui assaltada novamente. Uma pessoa pulou o muro da casa onde eu estava, que não era a minha, e colocou uma arma na minha cabeça, levou meu celular, essas coisas assim, um assalto. E voltou aquele trauma, aquele medo. E assim, desde então, eu voltei a engordar. E assim, eu posso dizer que foi por conta desse trauma que eu voltei a engordar? Sim, foi um dos fatores, não foi o fator principal. Por que, Andressa? Foi um dos fatores. Eu conversando com a minha psicóloga e conversei com também o psiquiatra, certo? Porque antes de ir para a psicóloga, eu tinha ido no psiquiatra. Ele disse a mim que eu estava muito ansiosa e ele perguntou se eu tinha passado por algum trauma. E eu falei para ele dessa questão do assalto. E aí ele falou que isso sim era bem possível, porque, gente, até hoje eu não consigo sair à noite. Nenhum dos dois assaltos ocorreu durante a noite. Mas à noite, sei lá, você não se sente desprotegida. Então até hoje, à noite, eu não consigo sair sozinha. Assim, eu posso até ir se for um caso de urgência, mas eu fico muito apreensiva. Então, eu comecei a meio que descontar as coisas na comida, sem perceber, tá? Porque eu sempre achei e acho, na verdade, que eu não como muito. Mas assim, às vezes pode ser uma desculpa que a gente dá para dizer que não come, sendo que a gente come, né? E junto com a SOP, que sempre foi um dos fatores que nunca me fez, que não me ajudou a perder peso, sempre, pelo contrário, sempre me fez ganhar peso. Eu venho tratando a síndrome do ovário policístico e venho tratando agora também a questão da obesidade. E então assim, eu sofri por um trauma, não é? Depois que eu já tinha perdido peso, e agora, mesmo tratando essa questão do trauma, eu não estou conseguindo perder muito peso fazendo dietas, não é? No início
eu perdi peso da dieta depois que eu procurei um profissional e parei. Aí ganhava tudo de novo, aí parava, perdia um pouco, ganhava tudo. Então assim, sempre fiquei nessa efeito sanfona. Até que um dia eu cheguei no meu peso máximo, que isso foi junho de 2018, certo? Eu fui tirar o meu passaporte e quando a mulher me mostrou a foto no computador, eu disse, nossa, que essa foto tá, eu estou muito gorda. Ela disse, mas às vezes é o zoom. Ela me disse assim, né? Que porque tem que a foto tá bem próxima. Eu disse, tá, não falei nada, porque eu não me vi daquela forma. Aí fomos para um aniversário da minha cunhada e do lá tirou a foto, né, do aniversário que eu vou estar mostrando a vocês. Quando ela postou essa foto, que eu vi aquela foto, gente, eu já estava de volta a Petrolina, na época eu morava em Petrolina. Quando eu vi aquela foto, eu fiquei paralisada assim, ó. Nossa, aqui sou eu. Aí eu perguntei assim para meu noivo e ele disse: você tá gordinha, minha filha, vamos fechar a boca, não sei o que, sabe? Não por crítica, assim, querendo zombar, mas é porque realmente ele sempre dizia: amor, tem que caminhar, amor, tem que fazer um exercício. Minha irmã também, na época, já estava fazendo uma reeducação alimentar com as amigas dela, minha irmã morava comigo, e sempre me incentivando e eu adiando, entendeu? E aí, quando eu vi aquela foto, eu fui, me olhei no espelho e não me vi igual à foto. Aí eu disse, não, minha gente, essa só pode ser loucura da minha cabeça, porque no espelho eu não estou me vendo assim. Eu me vejo como eu me via, tipo assim, eu sabia que eu estava mais gorda do que quando eu estava naquela fase dos 70 quilos, que foi antes do assalto, né? Antes de eu começar a ganhar o meu peso. Mas eu não sabia que eu estava tão gorda quanto aquele vídeo, aquela foto. E aí foi quando eu parei realmente e refleti e disse: não, agora eu tenho que mudar. E aí foi quando eu comecei a fazer dieta por conta própria. Mudei algumas alimentações, suspendi outras, tentei comer outras menos e por aí fui, certo? E foi quando eu fui ao médico endocrinologista. Sim, outra coisa. Já tinha ido ao médico endocrinologista outras vezes, certo? Já tomei outros medicamentos. Já tomei injeção eu não vou lembrar os nomes agora, mas já tomei uma injeção que era na barriga, já tomei sibutramina, já tomei um remédio para emagrecer que era manipulado, caríssimo. Já tomei um para ansiedade, esqueci o nome agora, enfim, não vou lembrar. Mas esses remédios só me davam secura na boca e não me faziam perder esses pesos não, certo? Então os médicos acabavam suspendendo. E eles sempre falavam para mim da questão da cirurgia e eu sempre me negando, que eu não queria a cirurgia. E aí foi quando esse ano eu nessa dieta, né, que eu vim fazendo de junho até esse ano, eu viajei, fui para o exterior, né, fui para a Europa. Lá eu não tava com peso muito acima, tava com entre uns 90 e pouco. Eu não disse a vocês, né, o peso que eu cheguei nessa época. Em junho do ano passado, eu cheguei, gente, aos 3 dígitos. 3 dígitos. Eu não consigo ainda falar o valor, o peso exato, mas foram 3 dígitos, tá? Eu cheguei a 3 dígitos com 1,62 m de altura. Então, vocês podem imaginar como eu não estava, né? Então, assim, eu fui para a Europa, tava mais magrinha um pouquinho,
vocês devem estar vendo algumas fotos aí. E quando eu voltei de lá, eu comecei a engordar de novo. Não sei porquê, não sei se foi ansiedade por algumas coisas que começou a acontecer na família, alguma coisa familiar mesmo, muito pessoal. E eu comecei a engordar tudo de novo. Eu fui na consulta, né, com um endocrinologista de rotina, acompanhamento, e ele me disse que não ia me passar mais nenhum remédio, que a minha única solução agora, por conta das comodidades, vou deixar o nome aqui para vocês que agora eu me atrapalho, que eu já tinha, né, que era o ovário policístico, minha pressão estava alta, certo? Coisa que eu nunca tive problema com pressão alta, gordura no fígado, colesterol, triglicerídeo. Então, assim, antes mesmo gorda, eu nunca tive problema com os meus resultados de exames. E agora tudo estava alterado. Então, ele disse que com o aumento do peso e com as com o nomezinho que eu vou deixar aqui escrito, eu tinha aí que eu tinha a indicação para a cirurgia. Foi quando ele me indicou. Eu não vou lembrar agora, porque eu não estou com o papelzinho, já está com o cirurgião. Ele me entregou, ele me deu o meu IMC, né? Que tem que ter lá a porcentagenzinha. A partir de 35, com qual o nomezinho que eu vou deixar, você já pode fazer a cirurgia. Mas como o meu já vem de longe, no momento que eu procurei ele, se eu não me engano, tava com 37, 38. Mas que eu já cheguei a 42 de IMC. Ou foi 41,2, uma coisa assim. O que eu quero dizer com isso? Que sim, ele me encaminhou e que eu não queria aceitar, sabe? Foi quando, por incrível que pareça, eu comecei a seguir o blog da Julie, que é de Petrolina. Ela mostrou lá que estava com 5 anos ou 6 anos, que tinha feito a redução de estômago, a bariátrica, que tinha sido a melhor decisão da vida dela. E aí eu tinha pouco tempo que eu estava seguindo ela no Instagram, inclusive vocês aí, se quiserem lá seguir ela, eu costumo dizer que ela foi a minha musa inspiradora até para criar este canal mesmo, certo? Ela fala sobre moda e fala também sobre essa questão da alimentação, tá? E aí foi quando ela falou sobre a bariátrica, e aí eu perguntei a ela se ela se arrependeu, onde foi que ela fez e se ela recomendaria. E aí ela me respondeu, disse que fez a dela em Salvador, disse que foi a melhor decisão da vida dela e que recomendaria sim. E aí foi quando me deu forças para que eu decidisse que eu iria fazer a minha. Cheguei, conversei com a minha mãe e com a minha irmã, e conversei com o meu noivo, falei o que os médicos tinham me dito e resolvi que ia levar o processo adiante, né? E aí marquei os médicos e tal. Eu estou na busca. Se vou fazer, não sei. Sei que estou na busca, certo? Quando eu comecei o processo da bariátrica, eu estava com 97 quilos, certo? E eu já perdi 12. Então, eu estou indo no caminho certo, mas isso já tem quase 6 meses, né? Ok. De quando eu comecei a realmente a buscar a dieta, a reeducação mesmo, certo? Então, de 5 para 6 meses já tô entrando aí nessa contagem. Então, voltando a Julie. Então, foi quando eu conversei com minha mãe
e falei para ela, mãe, assim, aí mostrei para ela o blog da Julie. E quando eu fui atrás e conheci a história dela, ela disse que fez a mesma coisa, que quando fez a cirurgia, decidiu criar o blog dela para inspirar outras pessoas a fazerem, a buscar, né, pela vida saudável. E aí eu disse, tá, por que não fazer o mesmo? Então, minha mãe disse, por que você não faz? E aqui estou eu, gente, gravando para vocês, contando aqui o meu relato. Então é isso. Eu vou, lógico, contar para vocês o passo a passo do que eu já fiz, do que eu estou fazendo, do que irei fazer ainda, sobre a minha dieta, sobre os próximos passos dos exames, da cirurgia, se vou realmente fazer, se não vou, quanto peso já perdi, quanto peso ainda preciso perder. Eu sei que o meu peso eu tenho que ficar com no máximo 58 quilos, aliás, 62 quilos, e no mínimo entre 55 e 58 quilos, tá? Então, se ainda estou com 80 e tantos, eu preciso perder muito. E é como eu disse, eu não consigo perder com muita facilidade. Então, mesmo com dieta, com reeducação alimentar, é bem complicado, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, curte, certo, o vídeo, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui meu utilizador, que é Andressa Freira, me procura no e-mail, tá? Manda algum e-mail para mim se você quer contar o seu relato de obesidade, de anorexia, de SOP, qualquer relato falando sobre saúde, sobre enxaqueca. Sim, falando sobre enxaqueca. Também tive muita crise de enxaqueca. Por conta do anticoncepcional. E aí, há mais ou menos 2 anos, a gente suspendeu o uso do anticoncepcional. E agora, para controlar o ovário policístico, eu tomo glifage. Mas aí, gente, vocês têm que procurar o médico de vocês, caso vocês tenham esses problemas, e consultar eles para que eles possam te medicar da forma que eles achem que é o correto para você, é o seu tratamento. No meu, no caso, eu suspendi o anticoncepcional e hoje eu tomo o glifage. Não vou dizer aqui qual é a miligrama, para que vocês não se incentivem a tomar também, tá certo? Então, a medicação que eu tomo hoje é o glifage, certo? Então é isso. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam sobre o meu relato. Me perguntem qualquer coisa. Podem me perguntar aqui nos comentários ou lá no meu Instagram que eu respondo para vocês. E mandem no meu e-mail, caso vocês queiram, o seu relato com suas fotos, que eu venho aqui, leio e conto a história de vocês, tá certo? Então, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!